E aí, taverneiros, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui de forma extraordinária, reunidos mais uma vez para uma taverna. Muito bem-vindo para esse bate-papo sempre enriquecedor. Gostaria de agradecer você pela audiência e pedir para que você se inscreva no nosso canal, que é muito importante para o nosso crescimento e para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele possa compartilhá-lo com mais pessoas. Se possível, também tem um botão aqui embaixo de você curtir esse vídeo e de você compartilhá-lo com seus amigos, seja no WhatsApp, seja no Instagram. Faça isso que ajuda bastante. A gente está com um convidado muito especial aqui hoje, que é o Matheus Bonfim, ele que é lá de Itamaraju, pré-candidato a prefeito daquela região. E só para dar um contexto, Itamaraju, pessoal, é uma cidade muito importante do extremo sul da Bahia. Tem cerca de 60 mil habitantes, tem um varejo e um agronegócio e a pecuária também muito pujante. Gostaria de dar o meu boa tarde para o nosso amigo Matheus Bonfim. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde aí aos taverneiros de plantão. E uma boa tarde muito especial para o meu povo amado ali de Itamaraju, todo o extremo sul da Bahia. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. As nossas portas aqui sempre estão abertas para que você sempre é bem-vindo, amigão Matheus. Obrigado. Para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de tratar contigo sobre um problema que vem acontecendo principalmente na sua região, aqui na Bahia, que são as invasões de propriedade, né? Inclusive a região teve a visita de vários parlamentares engajados nessas questões do combate à invasão de terra, o tenente-coronel Zuco, o Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro e hoje é deputado federal por São Paulo, o capitão Alden, também deputado federal pela Bahia, e ocorreu esses problemas por lá, essas invasões de terra. Conta pra gente, pra nossa audiência, por que isso se dá e como é que tá lá os trabalhos para evitar isso. Pois bem, em 2022, ali logo que inicia a campanha eleitoral, o extremo sul da Bahia começou a viver um momento de terror, né? Grupos supostamente indígenas se uniram com organizações criminosas fortemente armadas e iniciaram uma série de invasões, né? Então invadiram uma, duas propriedades. Quando chega no final de dezembro de 2022, já tinham mais de 50 propriedades invadidas. Então foi algo assim totalmente fora da curva. E nisso daí entra a Agronex, né, a Associação do Agronegócio do Extremo Sul da Bahia, do qual eu sou presidente. Nesse momento eu ligo, tinha acabado as eleições, eu ligo para o nosso deputado federal, capitão Alden, e falei com ele: rapaz, a gente tem que fazer alguma coisa, o negócio saiu do controle aqui. E ele até falou: rapaz, isso é um assunto delicado, ninguém quer mexer com isso e tal. Eu falei: Alden, se a gente não mexer, quem é que vai mexer? Nós vamos deixar esse povo ao léu? Aí ele falou: rapaz, então faz o seguinte, desce para Brasília. Os trabalhos da Câmara começaram na primeira semana de fevereiro, na segunda eu já estava lá. Foi eu, mais dois produtores, inclusive Presley também foi com a gente. E a partir daquilo ali nós protocolamos uma série de requerimentos, visitamos vários gabinetes, conversamos com vários deputados e o Kim Kataguiri enviou na época o Arthur Duval com a equipe lá deles para vir ver de perto a situação. E nós rodamos ali uns 2, 3 dias dentro daquelas invasões, eles viram a situação, viram que era real, quão grave era, e Kim teve uma ideia de fazer uma CPI do MST. Aí, no mesmo tempo, Salles também teve a ideia e Zuco. Aí no final, para não dividir ali, eles se juntaram e fizeram uma só CPI, que foi a CPI do MST que todo mundo viu, né? E aí a gente teve um pequeno problema com a CPI do MST, porque a gente conversou com o Kim, com eles, para fazer uma CPI das invasões, porque aí abriu o leque e se investigavam todos os grupos de invasores. Mas como especificou no MST, infelizmente o grupo principal lá do Extremo Sul acabou ficando de fora. Entendi. Então, o grande problema lá da sua região é a questão indígena, né? Aqui na nossa região, só para o contexto aqui, ocorreu um problema aqui em Tapetinga. Houve um conflito armado com fazendeiros e indígenas. Inclusive, um indígena foi morto na ocasião, um fazendeiro
e um funcionário dessa fazenda também ficou gravemente ferido. Então, é um problema que ocorre em todas as regiões da Bahia. Conte um pouco mais sobre essa questão lá das invasões. Quantos deputados foram lá, né? Eles fizeram todo o trabalho da investigação. Vocês acompanhou os trabalhos? O que vocês viram lá nas invasões? Então, como a gente está lá no centro do problema e também tem problema com o MST, a gente acabou solicitando a vinda deles para Itamaraju, né? Então eles rodaram em alguns assentamentos ali da região para ver a discrepância da vida do militante que invade daquele que é líder, né? Então, quando eles chegaram lá, eles viram a casa de uma líder, a casa era uma mansão, né, super produtiva, toda organizada, mas a casa dos pequenininhos tinha casa de pau, de madeira, de barro, né, e tudo isso daí. Mas realmente o maior problema da nossa região são os supostos indígenas, juntamente com organizações criminosas que fizeram dessas invasões realmente um modelo de negócio. Daqui a pouco a gente vai exibir alguns vídeos aí para a população entender o quão grave é a situação lá da nossa região. Entendi. Nessa questão indígena, que você coloca como supostos indígenas, por que você fala isso? É realmente pessoas que estão se pondo como indígenas sem ser para aproveitar dessa situação? Então, a maioria da população não sabe o seguinte: no Brasil, de alguns anos para cá, o indígena ele é autodeclarado. Então, assim, você, eu ou qualquer pessoa pode se autodeclarar indígena. Para se ter uma noção, a população indígena era 1 milhão e em 10 anos já praticamente dobrou, porque as pessoas começaram a dizer que são indígenas. Então, faz uma declaração, você se torna indígena. E por que a gente diz supostamente? E por que isso é uma organização criminosa que criou um modelo de negócio? Porque o indígena, ele infelizmente, no Brasil hoje, ele tem uma legislação especial. Então as pessoas não sabem mais. Para a polícia hoje entrar dentro da aldeia, ela precisa pedir permissão. Se o líder daquela comunidade não permitir a entrada da polícia, ela não pode entrar. A única entrada permitida é da Polícia Federal. Então, um exemplo que aconteceu lá na nossa região: um cara rouba um carro e vai para dentro da aldeia, né? Só uma suposição. A polícia militar, ela não pode entrar lá dentro se o líder dessa aldeia não permitir. Infelizmente, existe essa lei que dá uma certa proteção. Então, os grupos criminosos, percebendo isso, que existe uma raça no Brasil que está sendo tratada de forma privilegiada, ou seja, não é mais o povo brasileiro, todos com a mesma Constituição, os mesmos direitos, mas que o indígena ele tem essas regalias, ele se aproveitou disso para cometer crimes. Tá? Na hora que a gente exibir os vídeos ali, eu vou falar quem são algumas pessoas ali. Quer passar algum vídeo, o pessoal ver? Eu vou encaminhar um agora para André. Pronto. Para ele exibir o primeiro vídeo. André, eu vou mandar o vídeo 0 para você agora. E o mais interessante dessa questão toda, Matheus, é que esse problema indígena realmente é uma realidade, né? No Brasil existem pessoas se passando por índios para ter benefícios no tocante à legislação. Isso é muito problemático. Isso inclusive vai de contra ao princípio do direito, que é a isonomia. Todos nós somos iguais perante a lei. Só que alguns são mais iguais do que outros, né? As pessoas brincam a respeito disso. Então isso gera distorções, problemas que quem sofre é a ponta, é o morador dessas regiões, que muitas vezes ficam reféns dessa criminalidade, que se utilizam desses benefícios da legislação para ficarem impunes. Tá com o vídeo pronto aí? Eu estou só terminando de encontrar aqui. Mas assim, isso daí que você está falando, inclusive foi um tema que a gente debateu na audiência pública que teve na Assembleia Legislativa em maio, e onde eu indaguei, que nós estávamos na Comissão de Direitos Humanos, e eu perguntei assim, o que é ser humano? Porque no Brasil, a impressão que a gente tem é que existe uma raça que é mais humana que a outra, sabe? O negro, o branco,
o indígena não são humanos iguais, né? Mas existe uma verdadeira desigualdade de tratamento no Brasil, onde infelizmente o indígena ele é superior. Quando as pessoas assistiram vídeos aí, elas vão ver do que eu estou falando, né? Que falar é fácil. Agora ver as cenas que a gente vai assistir. Pode exibir o primeiro, André, por gentileza? A gente vai passar um vídeo agora para vocês terem o contexto, né, e tudo o que o Matheus está falando aqui. A nossa produção vai colocar ao vivo aí para vocês. Já abriu a casa ali, entrou ali dentro e passando a noite sem dormir. Que mentira que já chegou aqui 5 horas da manhã ontem, hoje de novo, esse horário de novo, e agora ainda quer botar meu gado pra fora? Vocês querem botar o gado pra fora? 22 dias. Aonde vai parar meu gado aqui? Que responsabilidade vocês vão ter de pagar meu gado todinho? Pagar 22 dias tá 112 mil de gado registrado. eu vou ter que cobrar da FUNAI. A FUNAI vai ter que me pagar, porque vocês Procura é que direito vai de pagar meu gado. vocês. Não existe lei de você chegar e jogar o gado pra fora. Se a E gente nem tivesse entrar dado dentro da minha prazo, casa também não. Tá registrado 22 Eu não dias. tenho direito de chegar lá e Registrado entrar dentro das 22 suas dias. fazendas, não. Meu gado tá comendo terra e nós não chegou lá naquele capinhão, perdendo, pra entrar, pra colocar o gado na terra suas, não. Vocês têm que ter respeito por nós. 22 Tem que dias. ter respeito por nós também. 22 Não é dias. que nem vocês estão querendo, não. Não 22 adianta dias. que não é. E meu gado, vocês não vão botar uma cabeça pra fora, não. A senhora tá só Não de vai boa, não, me dá aí, desculpa falar me dê isso. celular aí, me dá aí. Me dê celular aí. Tá muito desaforo. A gente tem um ano Vai passar mal, senta lá aqui. Vai passar mal, moça. todo mundo sofrendo em cima de vocês. Desaforo é 22 dias Me de ração do desaforo vazio. é um ano a gente passa sofrendo. E ninguém tá aguentando. Céu que é federal, dizendo ele que é federal, né? Isso é o governo que tá fazendo isso com vocês. Dando esses apoios pra vocês e vocês querem pegar meu gado e botar pra fora. Não vai sair uma cabeça de gado aqui, não. Não vai não, não vai não, sai não. Esse desaforo pra cima Mas de não pode, não é Você tem que justo. gravar isso aí. Não é justo você pegar meu gado e jogar pra fora. O que não é justo, que Não foi avisado é. dia Olha lá, primeiro. eles abriram a porteira, o gato tá saindo lá, ó. Dia primeiro de Olha aquele lá, gente, olha lá. Vamos lá, tem que tocar, amor. Ó, Tem que olha tocar. lá, primeiro de abrindo, janeiro. jogando tudo no Tocar corredor, o no gado gado lá, ó. pra dentro. Não Pode aceito acontecer um não, negócio não, desse? não. Pois vai, Foi vai. lá que foi jogado lá? Por que você tá nesse bezerro? Abriu o toque lá. Foi ele que abriu lá e Tá soltou lá? escondido ali atrás, ali, ó. Fumando ali, ó. Foi Saiu esse lá, que foi correndo lá, ó. Olha lá. Ó, por favor, não toca em mim, não, por favor. Vou querer agressão aí. Não toca em mim, não. Ninguém aqui não. O governo não Foi aceita. Essa ignorância toda. O que não é justo, que foi avisado dia primeiro. Olha lá, eles abriram a porteira, o gato tá saindo lá, ó. Olha aquele lá, gente, olha lá. Jogando tudo no corredor, no gado lá, ó. Pode acontecer um negócio desse? Olha lá, eles estão simplesmente jogando o gado dessa senhora pro meio da rua. Ali atrás, ali, ó. Fumando ali. Abordaram ela antes das 6 da manhã, Ó, por favor, não toca em mim, não. mandando sair da propriedade e jogaram o gado no meio da rua. Foi essa ignorância toda, então. Olha lá, meu gato tá indo todo embora lá, isso pode aqui dali. Olha lá isso. Pro vídeo 2 agora, por gentileza. Essa casa aí Olha só o é que de tá um senhor. acontecendo. Vem cá, Wilson. Deixa eu filmar você aqui. que eles Ah, ameaçaram o dono sair, aí, ó, chega na falaram casa que ia aqui, tocar foi fogo na expulso. casa, que ia destruir, Chega e pra o senhor pegar achou alguma que coisa na casa, eles não tinham essa queimaram tudo. coragem. Roubou. Pois roubou agora tudo, nós além de estamos roubou vendo aí tudo, com os coisa de nossos valor, próprios moto, olhos que mais? Fala isso. do que esse Roubou grupo criminoso é capaz. Aí, ó, ao secretário de Justiça da Bahia, Agora eu lhe pergunto, Vinícius, quer governador, dizer que é qual só atitude você vai colocar tomar com essa um situação cocá que na nós estamos cabeça vivendo? Vai fazer que um isso ano. aí deixa de ser crime? Roubou tudo, que além de roubou de coisas de valor, moto, que mais? Fala isso. Que foi Queimou roubado. tudo, acabou com minha vida aqui, tudo muito bandido. Aquilo é bandido. Aí, ó, ao secretário de Justiça da Bahia, governador, qual atitude você vai tomar com essa situação que nós estamos vivendo? Vai fazer um ano e nada toma, só dando apoio. A polícia que vem aqui só vem para proteger eles. Sai e deixa nós aqui ao derel. Olha só. Isso é uma falta de respeito pelo cidadão de bem. Deixando de dar valor ao cidadão de bem para dar valor ao bandido.
vamos tomar essas providências, senão isso aqui será que vocês quer Voltou? ver é carnicida, que é isso, vocês gostam, quer ver sangue. Dói demais ver isso aqui. O fim de toda uma história Lembra aquela senhorinha de que décadas eles tocaram o gado pra fora? terminando assim, Olha a casa dela A tocando casa de fogo Vó que eles Maria. colocaram. aqui na roça, sendo queimada. Agora você No imagina curral. você ver sua casa sendo queimada, E porque assim essa é a casa que ela termina a morava, história casa da que ela, a família família Pereira inteira aqui. morava. na Fazenda Primavera. Volta pra Muito gente aqui, triste. André. Triste demais. Ô, Matheus, então conta pra gente melhor. Aquele primeiro vídeo que você demonstrou ali pra gente, que você mostrou, o pessoal soltando o gado de uma senhora, né? E fazendo uma pressão psicológica, fazendo uma tortura psicológica para que ela saísse da sua casa. Esse vídeo, esse último vídeo que você mostrou agora pra gente, é a casa dessa mulher pegando fogo? Exatamente. Eles estiveram lá na Alba, dando depoimento, né? Tem um BO, tem tudo. Eles depois foram colocados para fora à noite, nesse mesmo dia ali que vocês viram eles tirando o gado. À noite eles voltaram e tiraram todo mundo de lá à base de bala. Fuzilaram a casa toda, todo mundo ficou com medo. Saíram pelos fundos, correram para o meio do mato e estão vivos porque fugiram. E no outro dia, a casa dela estava totalmente destruída, que eles tocaram fogo à noite. Isso é o verdadeiro terrorismo, né? É que a gente vê os parlamentares falando, né, e tal, mas quando a gente mostra essas imagens é que a gente realmente tem noção. Esses grupos, eles implementam o terror no campo. Não tem outro nome e devem ser taxados como tal, terroristas. O que é o terror? É você implementar um sistema de medo, pavor, terror para conseguir os seus interesses. Nesse caso desses criminosos, é expulsar essas pessoas de suas propriedades. Isso é um absurdo, Matheus. E o pior de tudo é que, assim, nesses 2 anos, nós temos escritório de advocacia, né, agindo judicialmente, nós fizemos essa articulação política, veio o CPI e tudo mais, e a Secretaria de Segurança Pública, infelizmente, não traz a resposta que a sociedade espera. Pra você ter noção, existe hoje lá um autodeclarado cacique que foi pego em flagrante roubando uma caminhonete de um produtor. Ele estava saindo com a caminhonete roubada, a polícia pegou ele, tomou, e quando chegou na delegacia ele foi simplesmente liberado, porque existe um vício jurídico na Bahia e os delegados falam, mas por se tratar de indígena eu não posso fazer nada. Isso é um vício jurídico porque na lei não existe isso, é crime comum. Então qualquer pessoa fora da aldeia que cometa crime, ele pode ser preso sim. A legislação ela apenas protege o reduto ali da reserva, da aldeia. Lá é só federal. Mas na rua é crime comum e qualquer policial pode estar atuando. E esse cara foi simplesmente liberado. Nós temos imagens dele tocando fogo no eucalipto. Eles roubaram o eucalipto de propriedade. Foi interceptado esse carro com o eucalipto roubado. E eles se revoltaram porque tiveram o carro roubado, interceptado. Aí foram lá e tocaram fogo no eucalipto. Se não devolver o carrinho que a gente pegou aqui para pagar umas despesinhas e tal, a gente vai tocar fogo nisso daqui tudo. Agora sim, imagine alguém chegar na sua casa e te roubar, você ir lá tomar o que é seu de volta, a polícia tomar o que é seu, e o cara vir ameaçar que vai tocar fogo na sua casa. É a mesma coisa, é isso que está acontecendo. E a sociedade urbana, as pessoas que moram na cidade, não tem nem noção dessa realidade. Quando vê aquela propaganda do indígena, né, querendo a sua terra de volta, e esse discurso que eles utilizam, eles não imaginam que esses caras estão com um fuzil na mão. Eu vou pedir para o André exibir aí imagens deles com armas, para o pessoal começar a ter uma noção. E aí eu faço um questionamento. Quando que as aldeias desenvolveram tecnologia para ter fuzil? Até onde eu sei, indígena usa arco e flecha. Agora índio
com fuzil na mão, essa para mim é totalmente nova, mas é isso que acontece lá no Extremo Sul. E as imagens estão ali para provar. Qual é o número do vídeo? Não. Tem um carro, uma picape branca. Deixa eu ver o número. É o 5. Ali, ó. Se puder dar uma pausa na hora que ele passar ali. Ali são eles atirando no drone. Esses são supostos índios. São supostos índios. Olha lá. Dá uma pausa. Os caras estão em cima de uma caminhonete da FUNAI com um fuzil em cima. Eles utilizam os carros oficiais da FUNAI e da CESAI para cometer os crimes. Aí qual é o meu maior questionamento? Quando que as aldeias desenvolveram tecnologia para ter fuzil, né? Ou esses fuzis caíram do céu? Quem fornece esse armamento pesado para esses indígenas? Quem financia esse grupo criminoso? Aí, outro questionamento. Se eu, que não sou nada, só sou um cidadão comum, eu tenho acesso a essas provas, e como que os órgãos de segurança não têm? Se eu sei quem são as pessoas que cometem esses crimes, por que a Secretaria de Segurança não tem? Como eu vou daqui a pouco exibir um vídeo do cara totalmente explícito, com a cara nua lá, tocando fogo no eucalipto do cara, e o cara está simplesmente solto. O cara tem mandado de prisão, mas não é cumprido. Porque é supostamente índio. Não, aí fica o meu questionamento, porque assim, não tem argumento para isso. Existe alguém de costa larga, existe algum grupo político forte que está protegendo esse cara. Porque o cara tem mandado de prisão e não é cumprido, irmão? Não tem alguém protegendo? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E o que mais chama a atenção, né? São supostos índios em cima de um veículo público, um veículo que pertence ao Estado, e praticando crimes. E isso tudo à luz do dia. Onde estão as autoridades policiais, onde está o poder do Estado para coibir o crime organizado. Gente, isso é o crime organizado. E é o pior tipo, que é terrorismo. Isso é terrorismo. Isso é crime hediondo. As pessoas que implementam esse tipo de prática criminosa deveriam estar na cadeia e cumprindo a pena máxima que o Estado brasileiro prevê. Porque você é tirar da sua residência uma senhorinha indefesa, ainda tocar fogo nela, na sua casa, porque ela não simplesmente se negou a sair de sua casa, isso é um absurdo. A gente não pode normalizar o absurdo. Inclusive, como é que aconteceu? Qual foi a represália, digamos assim, já que você é da região, eu acredito que deve ter tido alguma represália quando houve aquela aprovação do marco temporal. Quando, só para que a nossa audiência tenha noção, o marco temporal é basicamente uma legislação que prevê, olha, que as terras indígenas, os índios, essas terras só são da posse dos índios até a Constituição de 88. Depois disso, as reivindicações não seriam mais consideradas. O que aconteceu lá na região? Então, nós gastamos um ano inteiro articulando na Câmara e no Senado, dialogando com os parlamentares e explicando para ele a realidade, porque muitas vezes os caras estão em Brasília, mas não tem nem noção de que acontece no dia a dia, não tem noção do que isso daí que a gente está vendo. Então eles se convenceram que realmente precisava dar um basta, criar um limite para isso, e lá na região foram muitas ameaças que eles fizeram aos produtores, a ameaça de tocar fogo em tudo, em todas as propriedades, inclusive naqueles invadiram, ameaçando passar máquina e fogo em todas as plantações e tudo mais, né? E assim, Vinícius, o que mais choca a gente é que eu preciso ser sincero, eu preciso abrir meu coração, eu preciso ser verdadeiro. A impressão que eu tenho é que nós estamos caminhando para viver o que a Alemanha nazista viveu, de um povo que se achou superior a outro, se achou no direito de matar, de expulsar, de tomar suas propriedades, simplesmente pelo argumento de dizer que aquelas terras pertenciam a eles e os judeus eram invasores. A impressão que eu tenho
é que esse grupo, esses indigenistas, que deixando claro que não são os indígenas, isso é um grupo pequeno de criminoso, mas esse grupo criminoso, ele tenta implantar a mesma ideia, uma ideia de superioridade, de que nós estávamos aqui antes. Mas quem estuda e lê pelo menos um pouco de história, sabe que a humanidade, desde que mundo é mundo, nações, tribos foram guerrilhando por terra e matando, e outras vinham e ocupavam. Então, não significa que na origem do mundo eram esses povos que estavam aqui nessas terras, entendeu? Inclusive, existiam guerras de tribos, entre eles mesmos. Então, esse argumento de que são os invasores e não sei o que, ele não cola. Em segundo ponto também, que nós temos hoje uma mistura. Se a gente for ver os nossos antepassados, eu tenho antepassados indígenas. Então, peraí, é só outra descendência de indígena que tem o direito sobre a terra, e eu não tenho, outro não tem, né? Então é uma conversa que não faz muito sentido. Como eu sou da região e minha família, a gente também conhece a história da região e sabe que o governo, ele deu posse às terras da região. Então, quando os indígenas falam, parece assim que produtores vieram dentro da aldeia e botaram eles para fora e tomaram as terras. E na verdade não tem nada a ver. A aldeia, a reserva, ela está lá. Agora, perto, próximo ali, o próprio governo do estado, na época, mais de 100 anos atrás, deu posse, né? Então, enviou poceiros para aquela região para trabalhar e produzir. E essa ideia separatista, ela só gera ódio, e um ódio interminável. Porque já pensou? Agora, uma raça está sendo superior à outra, toma o que a outra tem. E se algum dia essa outra raça decidir se vingar, então nós vamos viver essa guerra eterna? Não faz sentido nenhum. E o terceiro e o ponto mais importante que eu acho é que o governo do estado e o governo federal, que se dizem tão interessados em desenvolver reforma agrária e resolver a questão indígena, por que eles não resolvem esse problema de terra, já que hoje nós temos um percentual gigante de terra pertencente à União. Então a União, se ela quiser realmente resolver o problema, ela separa terras dela e passa para os indígenas. Mas não, a impressão que a gente tem é que esse governo, ele tem o prazer realmente de prejudicar a vida das pessoas, de prejudicar principalmente o agronegócio. Para quem não sabe, existe hoje um investimento pesado da Europa e de outros países em entidades, em ONGs, para estar dentro dessas aldeias, e a gente tem notícias que algumas dessas pessoas, inclusive, estimulam as invasões, né, levam cesta básica, levam mantimentos, falam, não, essa terra é de vocês mesmo, né? Infelizmente, a gente não pode apontar qual entidade é e que pessoa é, porque eles não são bobos de deixar rastros, né, de deixar uma imagem, uma prova, um vídeo. Mas a gente lá no extremo sul da Bahia já não sabe mais o que faz, porque assim, a gente apresenta provas, documentos, a polícia já foi várias vezes no meio de um conflito, e a guarnição presente, Vinícius, chegou pra gente e falou assim, cara, infelizmente nós estamos aqui simplesmente para evitar o conflito, evitar que vocês briguem, mas a gente não pode fazer nada além disso. Então, o povo está se sentindo realmente desamparado, a lei não está valendo no estado da Bahia e nós não sabemos mais o que fazer. Sim. Interessante. Na sua fala aqui, eu peguei alguns pontos e trazendo contexto para nossa região aqui. Aqui em Conquista mesmo, existiam 3 povos indígenas nessa região do sudoeste da Bahia aqui, que viviam nessa região, né? E olha que interessante, eram os Pataxós, os Mongoiós, os Imborés. Era comum alianças dessas tribos, de uma dessas tribos, por exemplo, os Pataxós, com os colonos, com os brancos, para guerrear com as demais tribos. Então, é posto como índio, como se fosse um ser à parte, um ser da natureza, né? E, na verdade, não. É um ser humano como qualquer outro, e que, inclusive, há interesses, eles têm interesses, têm ambições, guerreavam entre si,
E um ponto que eu gosto de sempre trazer e desmistificar que o índio não é amigo da natureza. Isso é uma falácia criada, mentirosa. O índio, ele, principalmente o índio, quando o português chegou aqui, século XVI, ele tinha a característica de ser nômade. Ele ficava em uma área, apossava, era monocultura, geralmente era só a mandioca, devastava aquela área e partia para a próxima. Não tem esse papo do amiguinho da natureza, e devastava a área. Só que como não tinham tecnologia, por que eu falo tecnologia? Quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios brasileiros, Matheus, sequer haviam inventado a roda. Eles arrastavam as coisas. Eles não tinham uma ferramenta tecnológica tão simples, ou seja, eles viviam ainda como o homem das cavernas. Então, não se pode colocar o índio como ser superior aos outros brasileiros. Quer ver um exemplo? Essa questão que você trouxe das reservas. Hoje é desproporcional as reservas destinadas aos índios. Se você pegar proporcionalmente a população indígena, não é nem 1% da população brasileira, mas existem entre 12% ou 16%, algo assim, de reservas indígenas do território nacional inteiro. É totalmente desproporcional. Então, esse debate tem que se colocar à voga. E existem indígenas se aproveitando dessa legislação falha, equivocada, para cometer crimes, como que você trouxe aqui. Você falou essa questão de população. Hoje o estado da Bahia, juntamente com o estado de São Paulo e Espírito Santo, são pouco mais de 50 milhões de habitantes. E a área indígena hoje é maior que esses 3 estados juntos. Os 3 juntos não dão a quantidade de terra que os indígenas têm. E aí a gente começa a ir para a incoerência, porque, por exemplo, como que a gente tem 3 estados desses, com tanta gente milionária, bilionária, gente rica, gente de classe média, então dinheiro pra caramba se a gente for somar dinheiro de todo mundo, mas os indígenas com esse tanto de terra, mais do que todo mundo, andam na miséria. Porque eu convivo com as aldeias, conheço, e vivem, infelizmente, pedindo ajuda o tempo todo pra gente. Inclusive, a maioria dos indígenas da região são contra as invasões. Eram amigos dos produtores, sempre conviveram, trabalhavam nas propriedades ou estavam ali trabalhando nas pousadas, restaurantes. Nunca tiveram essa desavença que esse grupo criminoso criou. Então, são coisas que assim, a conta não fecha. Como que os caras têm infinitamente de mais terras do que mais de 50 milhões de pessoas, e essas 50 milhões de pessoas conseguem ser infinitamente mais ricas e mais próximas, mais prósperas do que esse grupo de indígenas? Eu não me recordo o nome do grupo indígena, mas se eu não me engano é do Mato Grosso. Esse caso foi muito emblemático e me chamou muita atenção, porque eles fundaram uma associação, Matheus, e através dessa associação, eles compraram máquinas agrícolas, fizeram investimento em tecnologia e começaram a cultivar soja. Sabe o que a FUNAI fez? Proibiu o cultivo de soja e proibiu a utilização das máquinas e foram para a justiça. Eu conheço essa tribo dos Parecis, os Halit Parecis. Inclusive tem um cacique lá que eu conheço. E estou marcado, inclusive, de ir lá visitar eles para conhecer de perto. Eles hoje são grandes produtores de soja, exploram apenas 5% do território, mas isso já foi suficiente para que aquela tribo vivesse de forma digna. Os caras lá batem Hilux, pô. Todo mundo mora bem, todo mundo come bem, anda bem, com 5% apenas do seu território sendo explorado. E aí sim eles respondem processos com multas, milionárias inclusive, porque determinados órgãos não querem que eles produzam. Então, cabe à sociedade observar isso e, gente, pelo amor de Deus, vamos ter um mínimo de inteligência, vamos discernir as coisas, vamos observar os fatos para a gente tomar partido. Será mesmo que esses grupos que se dizem defensores dos indígenas, realmente eles estão preocupados em defender os indígenas? Um grupo que não deixa uma tribo ter autonomia, não deixa essa tribo produzir e ter liberdade econômica, qual é o interesse disso?
se eu ver Vinícius trabalhando e proibir você de trabalhar? Faz algum sentido? Não faz. Tem outro caso emblemático também, Matheuson. Eu não me recordo qual reserva que aconteceu isso. Só sei que é uma reserva muito grande. Depois eu vou pesquisar e ver se eu trago aqui para nossa audiência. O que aconteceu foi, houve eu não sei o nome, a demarcação do território como reserva indígena, e os índios que lá residiam, sabe o que eles fizeram? Fizeram a concessão da terra para o empresário sueco para explorar as riquezas naturais da região. Então veja, na prática o que acontece? Os índios, eles querem prosperidade, eles querem tecnologia, eles querem viver bem. E essas ONGs, essa própria estirpe esquerdista que a gente conhece muito bem, quer que o índio viva na miséria, que ele viva como no século passado, século XV, século XIV, onde não havia tecnologia como hoje. Parece que eu acho, na minha opinião, né, não é porque eles querem que o índio viva na miséria, é porque eles querem explorar a região. Eles querem, de algum modo, tirar aquelas riquezas, mas para isso eles precisam, primeiro, tipificar aquele território como indígena. Não sei se você concorda com isso. Totalmente. Eu tenho um amigo coronel do Exército, da Reserva, e aí ele trabalhou em áreas indígenas, né, naquelas regiões próximas, e ele falou assim: Matheus, engraçado que a maioria ou quase todas as áreas indígenas estão em territórios com extremo valor de riquezas naturais, como minério, por exemplo. Então nada é por acaso, tudo tem um interesse. Hoje também existe, lógico, o interesse da chamada comunismo verde, né, que é criar essa cerca verde com a ideia de preservação exagerada e mentirosa. Por que eu digo que é exagerada e mentirosa? O Brasil, hoje nós temos, cada produtor, cada área, ela precisa preservar pelo menos 20%. Depende do estado. Então, tem estado que é 20%, tem estado que é 50% e tem estado que chega a 80% de preservação dessa área. Enquanto na Europa, um produtor ele só tem a obrigação de preservar 3% de sua área. Então, como que um produtor da Europa ou algum presidente ou os países europeus querem dar aula de preservação para o Brasil, sendo que a gente preserva, sei lá, 10 vezes mais do que eles? Então a gente percebe que realmente é só uma organização para prejudicar o agronegócio brasileiro, que tem um potencial absurdo, e eles se sentem ameaçados por conta disso e criam todas essas narrativas que a gente está vendo por aí. André, você pode exibir o vídeo esse último que eu te mandei? Esse daí é o autodeclarado Cacique Binho, lá do Extremo Sul. Ele tá tocando fogo aí nesse eucalipto. Ele é o caso que eu te falei. Eles roubaram o eucalipto dessa propriedade, o caminhão foi interceptado com a madeira. Aí eles falaram aí: enquanto não soltar o caminhão e liberar a nossa madeirinha, a gente não vai parar de destruir a propriedade. Esse cara também foi pego em flagrante roubando a caminhonete. E vários outros crimes. Ele tem mandado em aberto. E sabe onde ele está agora? Livre e solto. Por ser indígena. Cara, eu não acredito que é por ser indígena, não. Eu acredito que ele está cumprindo uma missão. Alguém deu uma missão para ele de tocar o terror ali no Extremo Sul. E esse alguém está protegendo ele. Entendi. A gente sabe que é notório, né, que existem, principalmente deputados, que fazem essa defesa pública dessas invasões no movimento. Inclusive na CPI do MST se prestaram um papel vexaminoso de defender o crime de forma pública, de forma irrestrita. É absurdo. A invasão de propriedade é crime. E da forma como eles fazem, não é um crime comum, é um crime hediondo. É o terrorismo, né? Matheusão, dando um prosseguimento à nossa pauta aqui, eu gostaria de saber de você a respeito da política lá na sua região, né? Você como pré-candidato a prefeito, e você que faz um trabalho e discursa muito em relação ao combate à corrupção. Fazendo esse gancho do combate à corrupção e também da sua pré-candidatura a prefeito, como é que está a política lá na sua região?
Pois bem, com tudo isso, com essa pauta desde 2022, Deus ele me deu um privilégio de conviver na Câmara, no Senado, na Assembleia, nos últimos 2 anos. Então, vendo a política realmente como ela é, os seus bastidores, entendendo como se formam os mecanismos do sistema. E dentro disso, eu sempre falo para todo mundo, quando a gente chega no bastidor, quando a gente mergulha na política, a gente só tem 2 opções. Ou você abraça o sistema e faz parte do jogo, ou você se revolta. E no meu caso, eu me revoltei e escolhi ficar do lado do povo. Cara, o povo brasileiro ele pensa que entende de política, inclusive as pessoas de direita, mas elas não sabem da missa o terço, sabe? Eu brinco que o brasileiro ele é o seguinte, eu não entendo nada de futebol americano, você entende? Não. Então, como que eu vou olhar um jogo de futebol e vou discernir as regras, vou ver se alguém está trapaceando, se eu não entendo do esporte? Então, o brasileiro hoje é esse, é o cara que não entende do jogo e acha que entende. E aí, eu me propus a missão de ensinar para o povo o que é a política e ensinar a importância dela e que o nosso maior inimigo se chama o sistema. O sistema ele está muito além de direita e esquerda. Na verdade, o sistema ele não se importa com isso. Vinícius é um candidato de direita e João de esquerda. O sistema tem um interesse. Então ele vai chegar para você, Vinícius, olha só, eu tenho interesse disso daqui. Se você ganhar, você me ajuda? Aí você fala assim, sim, então toma aqui 10 milhões para sua campanha. Se você fala não, ele procura o cara da esquerda, diz a mesma coisa. Se o cara topar, financia a candidatura dele. O que importa para o sistema são os seus interesses de poder e os seus interesses econômicos. E nessa história toda, a população é simplesmente uma massa de manobra com suas narrativas. Entendi. Então, o seu grande discurso na sua pré-campanha e na sua forma de fazer política é justamente o combate ao sistema e não necessariamente à esquerda, né? Você vê como isso fosse algo supra, estivesse acima de tudo isso. A esquerda, eu sou opositor, vamos dizer assim, natural da esquerda. Eu sou um opositor natural da esquerda porque eu sou cristão. Então, por exemplo, não tem como um cristão defender aborto. Não tem como um cristão defender o uso de drogas. Você já pensou um pastor doidão, drogado? Não faz sentido nenhum, né? Chegar um padre só o crack dentro da igreja, ou só a maconha. Então, não faz sentido nenhum. E a esquerda, ela abraçou, sem vergonha nenhuma, a corrupção explícita. Mas, quando se trata de política, 90% dos políticos são corruptos, sim, independente do lado, independente do partido, né? Você quer ver? Eu vou te fazer uma pergunta. Quem criou os partidos políticos? Foi o povo? A gente que escolheu? Foi? Não. Não. Então, quem criou? Quem criou o partido foi o sistema, com o objetivo de controlar. Controlar como? Surge um fenômeno. Vinícius, em Vitória da Conquista. Cara honesto, cara com projetos realmente para mudar a realidade de Vitória da Conquista. Cara, como é que eu vou parar Vinícius? A primeira barreira é o partido. Porque você não é candidato se um presidente de partido permitir. Então, a democracia ela já começa a encontrar a sua primeira barreira aí. O povo manda, mas nem tanto. O povo acha que tem essa autonomia, mas nem tanto. Porque o presidente ele fala assim, não, e você não é candidato. Então o partido ele serve para que o sistema tenha esse controle de quem ele deixa entrar no poder. Ele que abre ou fecha a porta. É óbvio que tem o partido, o presidente nacional, o presidente estadual, os presidentes municipais, e é lógico que a gente vai encontrar algum presidente ou outro que é independente, né, que o partido dá autonomia para ele fazer o trabalho. Mas aonde o partido tem um grande interesse
e onde o sistema automaticamente tem um grande interesse, ele vai colocar a mão e Vinícius e sua capacidade e o desejo do povo que seja enterrado, porque entre a vontade do povo e a vontade do partido, que se faça a vontade do partido. Então aí a gente já começa a entender a pontinha do iceberg do quanto a guerra acontece entre o povo e o sistema. Entendi. E lá na sua região em específico, Itamaraju, você tem tido apoio do pessoal da direita ou não? O pessoal... Você fez um evento recentemente lá, houve figuras nacionais. Como é que a direita vem se posicionando? Você como um candidato que tem essa cosmovisão, que é uma visão mais à direita, uma visão conservadora. Totalmente à direita. Como é que está o establishment político da direita? Você vê eles representando de verdade a população? Ou é mais a política do fisiologismo, mais do mesmo, a política que a gente chama de velha política? Cara, assim, eu não sou melhor do que ninguém, né? Mas eu fiz uma escolha. E o que eu vejo nas atitudes, né, dos pré-candidatos que se dizem ser candidatos da direita, infelizmente, é uma falta de compreensão realmente do que é construir uma política nova, de construir uma política conservadora e à direita. Eu vou lhe dar um exemplo. Nicolas, ele fala uma coisa interessante. O que o candidato ou pré-candidato que agora pede seu apoio fez nos últimos 2 anos? Onde ele estava? Quais foram os posicionamentos desse pré-candidato? Então eu sempre digo para as pessoas lá, observem as ações dos meus concorrentes, dos outros pré-candidatos, e observem as minhas, né? Você citou aí sobre o evento com Nicolas Ferreira que nós fizemos, por exemplo. Foi um problema construir esse evento, né? Nós tivemos os diretórios de partidos da região tentando boicotar, né? Tentaram derrubar o evento, ficaram em mais de uma semana tentando derrubar o evento, depois tentando prejudicar o evento, né? E tudo mais. E na minha visão, isso não é posicionamento de alguém de direita, né? Então, assim, se alguém vai fazer um evento que vai somar com a construção da direita, né? Um cara como Nicolas Ferreira, que tem uma importância, tem um conhecimento, tem um poder de influência grande, na nossa visão, soma com a construção da direita na nossa cidade. E, infelizmente, grupos, por ter o seu interesse de candidatura, né, se uniram para tentar prejudicar. Eu sou o seguinte, Vinícius, a minha visão é que aquela visão ali de Deus, Pátria, Família e Liberdade, eu prezo muito por essa liberdade, sabe? Eu acho que o nome de um pré-candidato, seja prefeito ou outro cargo, deva surgir, primeiro, lógico, das suas ações e do clamor do povo, e não de um acordo político-partidário, não de um acordo com um cacique. Se fosse assim, se a gente fosse viver nessa velha política, Bolsonaro nunca tinha chegado ao poder, nunca tinha surgido, porque ninguém tinha interesse de ter um Bolsonaro no poder. O sistema não tinha interesse de ter o cara lá. Mas o clamor do povo foi tão grande que ninguém conseguiu controlar aquela onda. Então a minha visão é a mesma nas cidades. Eu acho que se Vinícius quer ser um pré-candidato, se Presley também quer ser, a gente tem que prezar pela liberdade. Vinícius, faça seu trabalho. Presley, faça seu trabalho. Quando chegar a final de julho, a gente vai fazer uma pesquisa e ver quem o povo quer. Se Vinícius estiver melhor, todo mundo se junta para fazer Vinícius. Ou se Presley estiver melhor, todo mundo se junta lá. Mas, infelizmente, o posicionamento do pessoal que se diz de direita é querer empurrar uma pré-candidatura de goela abaixo, né, e utilizando as ferramentas partidárias. Isso é uma crítica que eu faço, Matheus, a respeito dos partidos, que realmente isso é a realidade do Brasil. E vejo o modelo americano como um modelo melhor. Não que ele seja o ideal, mas que ele seja o melhor.
Porque lá você pode se candidatar independente da filiação partidária. Você não precisa de um partido para ser candidato. E no Brasil isso não é verdade. Para você lograr dos seus direitos políticos, você precisa de um partido político. Ou seja, não existem direitos políticos. Porque se de fato o indivíduo ele lograsse de seus direitos políticos de forma plena, ele colocava seu nome à disposição e ponto. Exato. Você não precisaria de autorização de mais ninguém. No Brasil isso não é verdade. E o que muito acontece, muitas pessoas perdem suas candidaturas em cima da hora devido a artimanhas, devido a acordos, devido a suborno. Isso é a realidade no Brasil. Quem acompanha os bastidores da política, principalmente municipal, a gente sabe que isso é verdade, independente de qualquer município. Partidos são comprados nas vésperas do fim do prazo. Candidatos que tiram voto de um outro candidato. É feita articulação para que a sua candidatura não vá à frente. Então isso é muito ruim para a democracia, isso é muito ruim para a política. Exatamente. E a população, infelizmente, ela ainda, como não tem conhecimento do jogo e das trapaças, ela não consegue perceber isso, sabe? Ela não percebe que os partidos são ferramentas de controle e não ferramentas democráticas como a gente espera, pois uma pessoa decide, como você falou, o futuro de uma cidade. Por exemplo, as pessoas não sabem, mas os deputados federais, um exemplo, na CPI do MST, quem indicou os parlamentares para fazer parte daquele grupo de investigação foram os partidos. Ou seja, um presidente de partido, ele tem um poder de colocar ou não um determinado parlamentar numa comissão, seja ela uma comissão fixa ou uma comissão de investigação, como foi a CPI. Quer dizer, você votou para algum presidente de partido? Eu não votei. Piorou votar dando poderes a esse presidente para mandar no meu deputado. Então você entendeu que já encontramos outro filtro? Então o primeiro filtro é, se o presidente quiser, você nem candidato é. Ah, beleza, o presidente deixou ali, você entrou. Entrou, beleza. O segundo filtro, se ele quiser te travar, você não participa de comissão, você não participa de CPI. Os projetos que são pautados geralmente são indicados pelos líderes do partido. Então são inúmeros filtros que existem do sistema para controlar a vontade popular. O grito do povo para ser ouvido é muito difícil, sabe? Só é ouvido realmente quando tem grande mobilização, grande manifestação. Por isso que Bolsonaro fez aquele protesto ali na Avenida Paulista, inclusive eu estava lá. Porque, infelizmente, no Brasil hoje só é ouvido essas grandes mobilizações. Mas não era para ser assim. Se eu já elegi um representante para mim, a voz dele deveria representar, um exemplo, né? O Capitão Aldo teve 95 mil votos. Em tese, a voz dele deveria ecoar esses 95 mil pessoas que acreditaram nele. Mas, se o partido não der espaço para ele, essas vozes não são ouvidas. Você trazendo essa questão partidária e falando sobre como o partido controla os posicionamentos dos deputados que foram o que realmente receberam os votos. Como é que você está vendo o partido de Bolsonaro na Bahia, a liderança do diretório estadual João Roma? Você acredita que ele está fazendo um bom trabalho ou não? Eu não tenho nada contra a pessoa dele, né? E a análise aqui não é pessoal, mas é uma análise institucional. Institucionalmente, a minha visão é diferente. Eu não vejo que a postura dele como presidente do partido seja a que deveria ser, né? Eu penso que o partido é muito grande para ter pouco espaço que está tendo no nosso estado, né? Eu acho que o Partido Liberal dificilmente terá uma prefeitura no estado de 417 municípios. Então, de 417, você não ter um prefeito verdadeiramente conservador e de direita, né? É importante pontuar isso, é muito complicado. Porque, assim, eleger talvez alguém
não seria tão difícil. Mas entender pessoas com os valores que nós acreditamos é outra história, né? Então, infelizmente, dentro dessa perspectiva, a minha opinião pessoal, a minha visão é que o partido não está tendo, não está construindo o espaço que ele deveria ter dentro do estado da Bahia. E esse ponto que você traz, Matheus, é muito interessante porque ele vai de encontro com o que é o ser conservador ou o que é o conservadorismo. Se você pegar a estirpe conservadora, a disposição conservadora e todos os autores que tratam sobre ela, todos eles tratam sobre a vida como ela deve ser vivida na ponta, na comunidade, no bairro, no município. E a gente vê muitas pessoas se dizendo conservadores e se preocupando com só o que acontece em Brasília, o que acontece na Câmara dos Deputados, o que acontece no Senado Federal. O cara sabe o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, mas ele não sabe dizer o que o vereador que ele votou está fazendo na Câmara de Vereadores. Isso não é ser conservador, muito pelo contrário. Edward Burke, Chesterton, Roger Scruton, todos eles debruçam sobre essa questão. O conservadorismo é a base da vida humana. É uma estirpe de como a vida deve ser vivida, levando em conta as tradições, levando em conta todos os princípios e valores que foram testados pelo tempo. E eu vejo muitas pessoas se dizendo conservadores, mas só se importam com o que acontece com Bolsonaro, acontece com Nicolas Ferreira, e se esquecem de pôr em prática o que ele verdadeiramente é ser conservador. É se importar com sua comunidade, com seu bairro, com seu município. E trazendo essa visão para a Bahia, o que o Matheus traz é muito preocupante. Porque como é que você vai fazer uma guinada conservadora do país, sendo que o principal você não está dando devida atenção, que é a base política. Olha que perigoso o que ele disse. O PL dificilmente fará uma prefeitura verdadeiramente conservadora. Legitimamente. Dos 417 municípios da Bahia. Ou seja, não é uma política conservadora de forma alguma. Porque se fosse, o foco estaria aqui agora, nessas eleições municipais, de fazer o máximo de prefeitos e de vereadores, não para construir uma base política, mas por entender que é lá onde as pessoas vivem. É lá onde as pessoas fazem suas atividades laborais e criam as suas famílias. E eu não vejo isso acontecer. É muito importante esse ponto que você trouxe, sobre essas pessoas que realmente elas ficam no zap compartilhando, não é só coisa de Bolsonaro, coisa de Brasília, dos ministros e tudo mais, mas não se importam com suas cidades. E isso é uma ignorância tão grande, porque o prefeito, ele chega a ser mais importante do que o presidente. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando o Bolsonaro assumiu o governo, que organizou as contas públicas, eu conheço alguns prefeitos e secretários e eles dizem que foi assim, um período maravilhoso, que não faltava dinheiro, o dinheiro chegava tudo certinho e tudo mais. Beleza. Mas do que adianta a água sair da fonte, mas quando ela chegar na sua cidade ela ser desviada? Então não adianta você ter um presidente honesto que organize as contas se o seu prefeito não organiza, se o seu prefeito não tem compromisso com o povo. E aí a gente entra num ponto muito importante, que é a base da minha pré-campanha, a base do meu projeto lá em Itamaraju. Eu tenho visitado de casa em casa e tenho ensinado para as pessoas como começa a corrupção, principalmente no âmbito municipal. As pessoas elas têm aquela frase famosa que você já deve ter ouvido, de poxa, fulano é tão gente boa, mas quando entrar lá dentro não vai aguentar, vai se corromper. E as pessoas não entendem que a corrupção começa antes. Por exemplo, numa pré-campanha, eu tive a visita de algumas pessoas que me fizeram uma proposta. Matheus, a gente coloca tanto na campanha, mas tal serviço da cidade a gente quer. Aí eu falei, cara, infelizmente para mim não dá. Eu estou fazendo uma política diferente. A nossa política é de proposta e eu não estou comprando voto. Então, quando uma pessoa vende o voto, além dela não poder cobrar depois porque ela já recebeu, ela também está vendendo o seu município para um grupo
de empresários. Então o empresário chega, eu vou botar tanto, as obras são minhas, o outro chega, eu vou colocar tanto, mas o fornecimento da saúde é meu, e por aí vai. Então a cidade ela já é loteada antes mesmo desse candidato assumir. Aí quando o cara entra, aí fala, poxa, mas fulano era gente boa e agora botou uns secretários desonestos e o negócio está todo bagunçado. Porque ele não tem autonomia. E ele nem consegue chegar para esse cara e falar, cara, faça um serviço bem feito. O cara vai falar, rapaz, fique quieto e me deixe chupar, porque eu botei dinheiro. Na hora de te bancar, você queria, agora você quer botar banca? Fique quietinho no seu canto que eu fico no meu aqui, vamos, cada um cumpre sua parte do acordo. Então, nós escolhemos um caminho super difícil, que é o caminho de fazer uma política limpa. Todo mundo que caminha comigo sabe. Nem as lideranças que estão comigo recebem e nem a população que eu visito também, que eu já aviso logo. Se alguém, um exemplo, na minha cidade, para ser eleita prefeito tem que ser entre 18 a 20 mil votos, né? Aí eu falo, cara, se cada voto desse for pago, no final de uma campanha, quanto foi gasto? O prefeito ganha em torno aí de 20 mil reais. A conta não fecha, pô. Como que se gasta milhões numa campanha e depois esse cara vai retirar esse dinheiro? Então não tem segredo, esse cara vai roubar. Então começa na pré-campanha. Outro ponto importante é entender que grupo político está por trás desse pré-candidato, para entender qual a intenção desse grupo. Eu não vou citar o nome da cidade, mas tem uma cidade no Extremo Sul que o grupo político que apoiou esse prefeito é de fora e praticamente todas as empresas que prestam serviço hoje lá são desse grupo, que é de Salvador. Então a cidade ela está sendo sugada e o dinheiro está indo para Salvador. Então o dinheiro não está girando lá nessa cidade. Então são inúmeras coisas que as pessoas não se dão conta, mas que no mandato vai fazer diferença. Então, quando chega no hospital que falta algo, você plantou lá atrás. O prefeito vendeu a cidade, vendeu aquele serviço, o cara vai superfaturar ou vai fazer nota fria, vai fazer alguma coisa para retirar o seu dinheiro e vai faltar saúde. Não vai ter UTI, não vai ter remédio, não vai ter um médico de qualidade. Aí você entra em outra questão também, que eu ensino para a população. Um deputado X manda 10 milhões para a saúde de uma cidade. Mas se esse deputado for um deputado corrupto, ele já liga para o prefeito e fala assim, dos 10 você separa os meus 3. Então de 10 já caiu para 7. Aí o prefeito fala, rapaz, então eu vou tirar meu 1 também, já caiu para 6. Aí o secretário e o diretor lá do setor fala, nós também vamos tirar o nosso aqui mais 1 para ficar quieto. Aí os vereadores falam, a gente também quer a nossa pontinha para ficar quieto. No final das contas, se chegar a 20% do recurso para a população, é muito. Só que no papel, está dizendo lá que vai ser atendida 1.000 pessoas, que vai ser feitas 1.000 cirurgias, entendeu? Porque o dinheiro sai com um projeto, dizendo para onde você vai aplicar. Mas quando o dinheiro chega, já foi todo rateado e as 1.000 cirurgias que precisam ser feitas, não vai ter recurso para fazer. Aí é a hora que é o sorteio, né? Vai escolher quem vive e quem morre. Entendi. Você trazendo esse ponto importante, que é algo que acontece de forma rotineira em todos os municípios, né? O recurso vem, mas o recurso já está todo compartilhado entre as partes interessadas, que não é o povo, é a classe política da região. Você, como pré-candidato a prefeito, e você já trouxe uma forma de política, que você faz política que destoa da velha política, mas só deixando evidente e muito claro para a nossa audiência, quem está ali assistindo, quais são as principais bandeiras do Matheus Bonfim e por que as pessoas devem lhe seguir? A principal bandeira é que eu sou antissistema, anticorrupção, defendo o agronegócio e defendo, acima de tudo, a população. Quando eu decidi ser inimigo do sistema, eu decidi abraçar o povo.
E estou levando essa informação e esse conhecimento para que o povo entenda que a salvação, a mudança da sociedade, ela não vai vir de cima para baixo. Não vai vir do sistema político para nós, mas é o contrário, a mudança vai vir do povo para influenciar e para mudar a política. Portanto, se o povo quiser mudança, nós precisamos nos unir, nós precisamos fazer essa construção honesta, sincera e limpa, e aí sim, nós juntos vamos construir um Itamaraju melhor, um Itamaraju novo e diferente, onde esses recursos que são do povo vão chegar para vocês. Porque hoje, o pote de água que sai de Brasília cheio, ele vai sendo chupado e quando chega no povo só tá a gotinha para melar a pontinha da língua. E esse é um ponto interessante que eu também falo muito sobre isso, Matheus, e você trouxe na sua fala, e isso demonstra como a sua visão verdadeiramente é conservadora. A mudança, ela nunca virá de cima para baixo, e se vir é para pior. A mudança de verdade, a mudança que vai trazer uma melhoria de vida para a população e para o conservador, de forma geral, é de baixo para cima, é da base política, é da família. Tudo se inicia nas famílias e nas comunidades. Nada de concreto, de bom, vai nascer na Câmara dos Deputados, Senado Federal, na Assembleia Legislativa da Bahia. De fato, a mudança positiva para você que é conservador e de direita vai nascer na sua família, na sua comunidade e no seu bairro. É isso que a estirpe conservadora sempre promulgou, nada além disso. Qualquer coisa diferente disso não é conservadorismo, é outra coisa, não é ser conservador. Então, é o que ratificando o que o Matheus trouxe aqui muito bem. A mudança em Itamaraju, de Vitória da Conquista, Itabuna, Ilhéus, Salvador, enfim, qualquer município, ela tem que partir das famílias, que é a menor unidade política. Isso quem está dizendo não é Vinícius, é Aristóteles. A menor unidade política não é o indivíduo, são as famílias. E é ali que a gente precisa fazer um trabalho muito bem feito de conscientização, de demonstração do que é a realidade, do que é a verdade, do que acontece. E, a partir dessa conscientização, demonstrar para o povo, e olha que nosso povo, eu estou dizendo para isso, para o meu público conservador e de direita, que muitos deles acamparam em quartéis, por exemplo, Matheus, e naquele momento eu me posicionei contra por entender que essas pessoas estavam tomando posturas revolucionárias e não conservadoras. Porque você pedir para o exército que ele intervenha é você pedir a mudança de cima para baixo. É o que a gente acabou de falar aqui, que a gente é contra. Uma mudança de fato é na base política. É quando a direita tomar os espaços de fala, que eles falam muito, né? Os espaços de fala, as classes falantes, jornalismo, os editoriais, a igreja, a Câmara de Vereadores, entendeu? Então, todas essas classes falantes precisam serem tomadas. E essa mudança não vai vir de um deputado. Sobre a questão, por exemplo, dos acampamentos e tudo mais, ali foi uma manifestação do desespero popular, né? Eu sempre digo que o desespero de ver que o Brasil poderia se tornar uma Venezuela e um país comunista levou as pessoas a terem essa atitude, uma atitude emocional, né? Nós vimos realmente o brasileiro abrir o coração. Embora eu entenda que nós já vivemos um comunismo, né, há pelo menos 20 anos, porque o que é o comunismo? O comunismo é o repartir, não seria isso? Repartir do dinheiro, do resultado do trabalho de outro entre todo mundo. E isso já acontece. Existe um estudo que diz que 6 meses do nosso trabalho é para pagar o Estado. Então você trabalha metade do seu dia para você e trabalha metade do seu dia para o Estado. Então nós já vivemos uma sociedade socialista. O Estado já tira o nosso dinheiro. Os Estados Unidos, sim, é capitalista, porque dos 100% do seu trabalho, ele pega apenas um pedacinho para contribuir com a sociedade. Agora, no Brasil, é a metade. Então, na minha concepção, a gente já vive num país socialista, né? E totalmente dominado pelo sistema, como eu já te falei. E dentro desse campo de visão, Vinícius, de transformação da sociedade pela família,
e sim, a gente chegou ao ponto principal dessa conversa. Eu, como cristão, eu preciso ter a total consciência do que o próprio Evangelho me ensinou. O Evangelho já disse isso. O Evangelho diz que aquele que guardar a tua coroa até o fim será salvo. Ou seja, ele não disse aqueles que se juntarem para segurar uma coroa, é cada um segurando a sua própria coroa. Cada casa que eu entro e aquele espírito de desânimo que já vem da narrativa do sistema, né, de não, mas não tem como enfrentar o dinheiro, não tem como enfrentar a corrupção, o povo é corrupto. Cara, se preocupe com o seu voto e com o voto da sua família. Se preocupe com a sua responsabilidade individual. Analise os pré-candidatos e tome a sua decisão pessoal. Esqueça esse negócio de ficar preocupado. Mas o povo se vende. A salvação é individual. Tanto a salvação espiritual da alma, quanto a salvação da política, do seu município, do seu estado, do seu país. É o seu voto. Você só tem ele. E você pode influenciar primeiramente a sua família, para que vocês possam tomar a mesma decisão e o mesmo lado. Mas esperar, ficar preocupado com os outros não imprime o posicionamento do conservador. Porque o conservador, se ele for para a fogueira ou for pela morte, ele vai pelo que ele acredita. Não é isso? Os cristãos, eles não negavam a Cristo. Eles iam até a morte pelo que eles acreditavam. Então, se a gente acredita que a gente precisa combater a corrupção, que a gente precisa combater o sistema. Eu vejo tantos conservadores falando, né, sobre o sistema, mas o que você tem feito para combater o sistema? Muitas pessoas se vestem da bandeira conservadora, né, botam uma blusa do Brasil, mas infelizmente são lobos com peles de cordeiro. É só para enganar os eleitores. Então você, eleitor, analise onde estava aquele que agora está pedindo o seu apoio, onde estava ele, o que ele fez, o que ele faz por seu município, pelo Estado, pelo Brasil, o que ele faz pelo movimento conservador, pela direita. Aí sim a gente vai começar a mudar, influenciar de verdade, de baixo para cima, a mudança aí da nossa sociedade. A verdade ela é uma só, né, Matheus? Você trouxe esse ponto. Nós como cristãos, como conservadores, se nós olharmos para os que nos antecederam, quantos destes deram sua vida para que hoje nós, de forma muito fácil, somos cristãos, né? São Sebastião, Santa Felicidade, Santo André, São Paulo, todos morreram negando a negar a sua fé, se negando a negar Cristo. E hoje, pensar nisso, né, é muito difícil nessa sociedade hedonista, que vive pelo prazer, que vive pelo hoje. Para finalizar aqui a nossa conversa, Matheus, eu gostaria de perguntar a você um pouco sobre a Câmara de Vereadores lá de sua cidade. A gente está aqui com um pré-candidato também, o Presley, né, que é pré-candidato a vereador por Itamaraju. Eu gostaria de perguntar para você como é que está lá a conjuntura para a formação de uma nova Câmara. Haverá renovação? Não haverá? E você, como pré-candidato a prefeito, o apoio desses pré-candidatos a vereadores está sendo importante? Vinícius, de Itamaraju, por conta de toda essa movimentação dos partidos e do jogo que o sistema faz, nós vamos ter certa dificuldade para fazer uma renovação. Embora eu veja lá que nós temos aí uns 6 a 7 nomes com possibilidade de eleição, e que, se Deus der a graça e o povo confiar nessas pessoas, como um deles é Presley do Bela Vista, sim, a gente pode fazer uma mudança naquela cidade. Mas a gente sabe que não é fácil a gente fazer 6, 7 vereadores com a visão nova, né? Eu mesmo, onde eu chego nas casas, muitas vezes eu escuto a pessoa falando: Matheus, mas se você não comprar voto, você não vai ganhar. E aí eu digo, cara, a minha decisão de fazer o que é certo é, em primeiro lugar, preservando a minha alma. Eu não vou virar bandido por causa de política, nem vou para o inferno por causa disso também não. Excelente. Matheus, para finalizar, gostaria de deixar um espaço para você, para que você passe um recado final. Um recado para nossa audiência, para aqueles que te acompanham, sobre a atual conjuntura, a sua pré-candidatura. Fique à vontade.
Então, nós estamos fazendo esse trabalho diferente, né? Fora da curva, e o que eu tenho para falar para a população é que a responsabilidade é realmente individual. Você tem nas suas mãos o poder de mudar a realidade da sua cidade, de plantar um futuro para seus filhos, para seus netos, e não depende de outra pessoa senão de você mesmo. E antes de finalizar, eu gostaria de fazer uma última pergunta para você. Eu estava dando uma olhadinha aqui nas notícias lá da sua região e você também foi cotado para vice. Isso é uma realidade ou é apenas boato? Então, Vinícius, eu tive diálogos com vários pré-candidatos, mas eu quero deixar bem claro para a sociedade, a população itamarajense, que eu não sou vice de ninguém. Eu tenho um projeto, eu tenho uma visão política, e se o povo não abraçar esse projeto, se o povo preferir abraçar um projeto diferente, eu tomei a decisão de não compor com ninguém, de fazer parte de projeto. Porque a caneta na minha mão, eu sei o que eu faço. Agora, a caneta na mão de outro, infelizmente, eu não posso garantir para a população que aquilo que eu acredito será feito, né? Então, está nas mãos realmente do povo. Se o povo nos abraçar, se o povo abraçar esse projeto novo, nós estamos à disposição. Mas se o povo não abraçar, aí eu não tenho intenção nenhuma de compor em chapa e ser vice de ninguém. Excelente. Matheusão, gostaria de agradecer a sua participação. Para mim foi uma grande satisfação, né? Você sair, deslocar-se lá de Itamaraju, que é um chãozinho bom para você aqui participar do nosso podcast A Taverna. Para mim foi uma grande satisfação, um excelente programa. E gostaria de agradecer você que nos assistiu até agora, seja você da Rádio Executivo, seja você que nos assistiu no YouTube, e deixando um recado final para que você se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e também compartilhe. Tem um botão aqui embaixo para você compartilhar, seja para a audiência do Matheus, como também para os seus amigos, para os seus familiares. Se possível também, siga o Matheus nas redes sociais. O arroba dele, como é que é seu arroba no Instagram, Matheus? Matheus Bonfim Oficial. Arroba Matheus Bonfim Oficial. Gostaria de agradecer a todos que ficaram conosco até agora e até semana que vem. Esse aí é o André Soares, o melhor produtor de Vitória da Conquista.